Oferecimento... Bem papelada, o lado devassa do futebol. Beba com respeito e moderação. Garantindo a sua satisfação com qualidade e economia que você merece. Olá, São José do Rio Preto. A partir de agora você confere o talk show mais comentado da cidade. E saímos daquele formato do estúdio lá da companhia Media Mix e viemos para uma locação externa, para homenagear o filho mais ilustre dessa terra, que não é um político. Ele é clarinetista, saxofonista, arranjador de samba, de jazz, que foi toda a sua obra do erudito ao popular. Estou falando do maestro Paulo Moura. E para falar sobre Paulo Moura, com muitíssima alegria e honra, eu convido a viúva de Paulo, que conviveu com ele durante 27 anos, a psicanalista, produtora, escritora, Alina Grimberg. Alina, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Sérgio. Eu vou usar Bom Dia, São José do Rio Preto. Eu acho que vocês ganharam uma rio-pretense, assim, de coração, porque eu tenho dentro de mim guardado um tesouro da imaginação do Paulo sobre Rio Preto. Rio Preto serviu como uma raiz muito profunda, evidente na vida do Paulo, evidente para quem conhece Rio Preto, evidente para quem conviveu com o Paulo de perto. Como é que se dá essa raiz? Essa raiz se começa com o fato dele ter crescido entre a Rua Independência, na esquina com a 15 de novembro. Ali existia um grande casarão, onde morava Dona Cesarina, seu marido Pedro Moura, e 10 filhos. Gente humilde. Essa gente humilde tinha um dom de família, que era o dom musical. Esse dom foi transformado pelo senhor Pedro Moura, que veio a ser mestre de banda e professor de gente importantíssima, como o Zacarias, o maestro Zacarias. Ele iniciou as pessoas, ele alfabetizou musicalmente inúmeros exponentes de Rio Preto. E entre eles, ele se dedicou aos seus filhos. Eram 4 mulheres e 6 homens. Paulo nasceu em 15 de julho de 1932. Como era a época posterior à Revolução Constitucionalista Paulista, o senhor Pedro Moura não pôde registrá-lo. Foi registrá-lo em 17 de fevereiro de 1933. Portanto, não acreditem nessa data que é oficial, acreditem na data afetiva, real, da aparição de Paulo Moura, que é 15 de julho de 1932. Falar do ambiente do Paulo é de extrema importância, porque você ser filho de um carpinteiro que se tornou músico e professor de música também representa uma direção ideológica de uma família. Representa que o senhor Pedro e a dona Cesarina decidiram, mais o senhor Pedro do que a dona Cesarina, decidiram que os filhos não teriam uma profissão, vejam vocês que coisa engraçada, onde tivessem que sujar as mãos para fazer o seu trabalho. Isso significava o quê? Que a pessoa, por exemplo, não podia ter uma profissão nobre como ser chefe de cozinha. Também não podia ter uma profissão técnica invejável, que é ser mecânico. Também não podia ter uma profissão que é ser engenheiro, porque engenheiro ou pedreiro suja a mão de cimento. Então, o que ele tinha que ser? Músico. Acontece que o Paulo nasceu quando a dona Cesarina, como se chama? Fundo de pote, né? Nasceu já era uma senhora de certa idade, ela tinha mais de 40 anos e teve o Paulo, que era um temporão, ele foi um acontecimento. E ela decidiu que o Paulo ia ser dela. O que significava isso? Que ele teria que ter um trabalho onde ele sempre ficasse ao alcance do olhar dela. Que, aliás, é lindo o olhar dela. O olhar dela, nas fotos, nos diz do olhar do Paulo. Então, não. Ele não podia viver de música. Por quê? Porque na esquina da Independência,
Tudo começou porque eu ia dizer para vocês o seguinte. Na esquina da Independência, com 15 de novembro, terminava a zona urbana da cidade. Terminava a zona urbana e começava aquela área indefinida, onde havia, vamos dizer, café-concerto tipo Bataclan, quer dizer, tipo bordéis, essas coisas, que as mães não gostam. E os irmãos mais velhos do Paulo, todos muito bem apessoados, tocavam e amavam nesses locais. O queridinho dela não ia fazer isso, não. Então, quando todos se espalharam pelas capitais do Brasil, como o Rio de Janeiro e São Paulo, um foi para Santos, Dona Cesarina sentiu saudade dos filhos e resolveu criar uma tática. Ela era muito... E decidiu que ela ia mudar para o Rio com os filhos. E assim viriam todos para o Rio de Janeiro, tocar nas orquestras populares ou no Teatro Municipal, que já era assim... Não era um sonho possível para o seu Pedro imaginar que os filhos que ele iniciou musicalmente se tornariam músicos eruditos. 3 se tornaram. O mais velho, o José, o Valdemar e mais tarde o Paulo. Tocaram nas orquestras sinfônicas. Agora, o curioso é o seguinte. Quer dizer, de todos os homens, 3... todos foram músicos? Todos foram músicos. De todos os 6. homens, os 6 foram músicos. Tinha um time completo, dava para fazer uma somente banda. a Nena, que foi pianista, né? Só a Nena, que foi uma exceção. A Nena, ela é a única filha mulher Que era 4 pelo mulheres. seu talento, ela conseguiu convencer o pai de que ela poderia também ter uma profissão de musicista, mas venceu o casamento. Ela casou e... Casou. Alina, é o seguinte, o Ensaiando Paulo Moura, então, é o retorno do Bom Filho. O Bom Filho a sua casa torna. Eu queria que você falasse sobre esse retorno e sobre o Instituto. O Bom Filho a casa torna. Realmente, quando se amadurece, quando se chega à segunda adolescência, a rebeldia e a necessidade de se afastar das origens se transforma em rebeldia contra o mundo convencional e o retorno ao que é primário, ao que é profundo. E trazer Paulo Moura para Rio Preto de volta, eu me sinto como quem está cumprindo um ato de amor e traz o filho pródigo, né, para casa. Ele não teve tempo de ver e de entrar no Teatro Municipal Paulo Moura. Eu sinto muitíssimo. Ontem eu tive uma emoção imensa subindo no palco, estando debaixo da luz que seria a dele. Bom, espero que ele tenha também me iluminado naquele momento. Trazer o Paulo de volta como um filho pródigo tem um jogo de palavras. Às vezes o filho pródigo é entendido como aquele cara que saiu de casa e foi ingrato. E quando volta, aí todo mundo faz a festa. Mas é que pródigo é prodigioso. Pródigo quer dizer alguém que é generoso. É alguém que traz coisas, frutos que caem sobre a gente, que traz sementes e flores. Olha as sementes brotando e batendo no chão. A gente está... É que o Paulo sempre se apresenta, sabe? Então ele está fazendo uma aparição agora. Uma homenagem. Uma sonora percussão musical com os frutos dessa bela árvore debaixo da qual nós estamos sentados. Ele está, portanto, fazendo a música dele. Fazer o Instituto Paulo Moura foi uma compreensão de um legado. O Instituto Paulo Moura guarda como... É uma proposta inteiramente digital, porque eu entendi que pedir abrigo da benevolência do Estado ou da benevolência da iniciativa privada para manter uma instituição com funcionários e paredes é uma tarefa insensata nos dias de hoje. Optei pela forma que a música é. A música é sonora, ela é feita de uma matéria imaterial e ela... Matéria e material mais um paradoxo. E, portanto, ela combina
com a era digital. A nossa convidada é a psicanalista, produtora, viúva de Paulo Moura e responsável pelo legado, pela sua herança musical. Alina, então essa proposta do Instituto é popularizar a obra, imortalizar a obra do maestro? Você sabe, quando a gente convive com um filho pródigo, a gente tem uma grande sorte na vida. Eu devo agradecer que tive essa sorte. O que a gente herda não pode ficar só para mim ou para o meu filho, com o Paulo. Não pode ficar para mim e para o Domingos. O que a gente herda, a gente tem que distribuir. Isso está escrito em qualquer livro sagrado, né? A distribuição dos pães, a multiplicação dos peixes, tudo isso são gestos humanos. E a gente tem que fazer isso acontecer. Por quê? Senão seria furtar a humanidade de ascender, de entender que a música de certas pessoas, e entre essas certos gênios está Paulo Moura, é uma música que nos conduz ao sublime. É uma música que... E o que é o sublime? Vocês já pararam para perguntar o que é sublime? Se vocês forem ao dicionário, é que eu tenho mania de palavra. Se vocês forem ao dicionário, é o seguinte: é o lugar onde o certo e o errado se encontram. Exatamente. Então, a música nos permite termos erros humanos e acertos sagrados. Eu acho que é isso que eu quero transmitir do Paulo. Alina, nós vamos conferir agora a participação do rio-pretense, Jânio Freitas, ele que é do grupo musical Conto de Réis, que vai fazer uma intervenção. Jânio, é com você. Olá, Sérgio Parada. Queria agradecer a oportunidade da gente ter sido convidado, né, para fazer uma pergunta aí para a Alina, que conviveu, obviamente, muito próximo ao Paulo Moura, né, nosso mestre. Queria saber como é que era o processo criativo dele. Se ele compunha no estúdio, ou se as ideias vinham na cabeça e ele já colocava ali de improviso em algum papel. Como é que funcionava esse processo criativo? Jânio, adorei o seu chapéu. Adorei a pergunta. E mais de tudo, adorei que você esteja nas oficinas. Porque esta é a maneira do Paulo de produção. Ele sempre criou ao lado dos que queriam aprender, dos que achavam que sabiam menos que ele. Ele sempre se dirigia a pessoas e ouvia e escutava pessoas que ficariam encabuladas de imaginar que ele estaria prestando atenção. Agora, o processo criativo dele era muito simples, era contínuo e ininterrupto. Muitas vezes, sabe aquela coisa de marido e mulher que conversa no café da manhã? E ele estava ali, me olhando. Mas, de repente, eu perguntava, qual foi o compasso que você escreveu errado? Porque, sobre o meu rosto, ele tinha uma partitura. Que ele consertava, que ele emendava, aí ele ficava sem graça e ria. Esse vai ser de minha autoria, eu dizia. Porque... O método criativo do Paulo começava assim. De manhã, ele acordava relativamente cedo, botava uma camiseta só limpa, limpíssima, e descia para tomar café. O café dele era o seguinte: a primeira etapa consistia em devorar sistematicamente 3 ou 4 mangas. Como é que se come manga com uma camiseta limpa? O que acontecia? Eu oferecia um pano de prato. Ele enrolava o pano de prato no pescoço e comia a moda rio-pretense. Quer dizer, você suga a manga. Só que esse movimento de sugar é um movimento que participa do soprar. Terminada essa confusão, nesse caso residencial, ele subia, escovava os dentes, jogava aquela camiseta limpa no cesto de roupa suja, que já não estava mais limpa. Botava uma segunda camiseta e descia um andar, que nós moramos numa casa que tem 3 andares, descia um andar e ia para o estúdio. Aí começava a rotina. A primeira coisa era ler livros teóricos. Estética, harmonia, arranjos, vidas de autores.
todo tipo de coisa que pudesse fazer ele entender a construção musical de alguém. Segunda etapa, ele se dirigia aos grandes compositores. Ele tem uma coleção imensa de compositores, de pequenos livros aqueles, né, que são a grade completa de orquestra. Sim. Beethoven, Mozart, Ligeti, Georg, aquele francês, o Boulez, Weber, Schoenberg, Stravinsky. Fazia lá uma leitura muito própria e anotava à mão. Nós temos tesouros anotados à mão, e com lápis, do Paulo, destacando frases ou conceitos ou pensamentos. Depois ele ia para o piano. No piano, ele estudava harmonia. E estudava, sem que eu conseguisse saber o quê, ele estava buscando definir na mecânica harmônica do piano o que ele tinha anotado. Depois ele subia, bebia água, descia de novo e começava a soprar. Só então ele soprava, e soprava por 1 hora e pouco, porque era uma ideia de o quanto de tensão e o quanto de relaxamento ele podia criar nos músculos da face. Isso levava 4 horas. Nossa entrevistada é viúva de Paulo Moura, com quem viveu 27 anos. Nós vamos para o intervalo e voltamos já e vamos continuar com esse bate-papo. Fique ligado. A moderna empresa deve ressaltar a contabilidade como instrumento básico de sua gestão. Comac Contabilidade, assessoria contábil, fiscal, tributária, trabalhista e previdenciária. Rua São Carlos, 450, Jardim Europa, Rio Preto. Fone 40091700. Só no Brasil, o futebol tem outro lado, peixe. Mais divertido, mais festeiro. A pelada. E a pelada é democrática. Vem de todo jeito, toda ginga. Vem todo mundo. A qualquer hora ela reúne. Em qualquer lugar ela descontrai. O espírito da pelada tá em todo brasileiro. E o sabor desse espírito tá em cada devassa. Vem pra pelada, o lado devassa do futebol. Beba com respeito e moderação. Cliente amigo, você já conhece tudo de bom que os supermercados Laranjão têm para oferecer. Além do respeito a você, consumidor, ofertas todos os dias. A segunda espetacular, a terça e quarta animal e beleza, a quinta e sexta verde, o Laranjão mais você e o fim de semana. Tudo isso com as vantagens do cartão Laranjão, garantindo a sua satisfação com qualidade e economia que você merece. O ovo do mosquito da dengue está esperando você bobear pra eclodir e atacar. O contato com a água desperta o bicho. Não deixe isso acontecer. O que fazer você já sabe. Não deixe no tempo nenhum objeto que possa acumular água. Tampe vasos sanitários, caixas d'água e ralos. Limpe as calhas. Feche o lixo. Vamos juntos acabar com a dengue. Prefeitura de São José do Rio Preto. A Urbis está licenciada numa produção industrial diferenciada, atuando na área educacional com móveis escolares. Disponibiliza também todo tipo de mobiliário corporativo e móveis personalizados. Urbis Soluções Urbanas, a marca da cidade. Avenida Miguel Dama, 1280, fones 17 3215 2014 e 3215 7746, São José do Rio Preto. De volta nesse segundo bloco, a nossa entrevistada é a Alina Grimberg. Ela é escritora, produtora, viúva de Paulo Moura. Alina, Garota de Ipanema está para Tom Jobim
Assim como Tarde de Chuva está para Paulo Moura? Ah, está. Porque Tarde de Chuva foi feito depois de uma tarde de amor que chovia e é feita para mim. Então eu não sou nenhuma garota de Ipanema. Eu vim lá de longe. Eu vim da Polônia para chegar aqui e me apaixonar por um negão. É um caminho curioso, né? Mas foi feita com a mesma intenção. Então vamos conferir Tarde de Chuva. De volta, a nossa entrevistada é a Alina Grimmer. Alina, minha composição predileta é Fibra. Fale um pouco de como surgiu essa obra. Fibra surge de uma forte preocupação do Paulo com a percussão africana. Por ter sido um menino negro, e não sei se vocês sabem que em Rio Preto não é ser fácil ser um menino negro. Ele sempre prezou as tradições culturais africanas e, sobretudo, a música, que ele fazia questão de dizer que não era batucada nem baticum. Tambor é música, escrito de determinada maneira, em contraponto, com diversas vozes, escrito mesmo em partitura, como ele fazia, torna-se uma linha melódica. Então ele queria mostrar que essa linha melódica, feita de harmônicos imensos e contrastantes, é tão música quanto uma valsa. Aí nasceu Fibra. Alina, nosso tempo está se esgotando, mas eu quero continuar com esse bate-papo aqui no próximo ano. Eu gostaria que você, que está de posse do roteiro, que foi escrito aí pelo maestro Paulo Moura, na última vez que ele esteve no palco em São José do Rio Preto, que eu tive a honra de contribuir pela presença dele aqui no dia 1º de junho de 2007, eu queria que você escolhesse uma das músicas para a gente encerrar com o maestro Paulo Moura no palco do Teatro Municipal de Rio Preto. Olha, é muito simples escolher essa música porque ele mesmo escolheu. Todo o roteiro está escrito em lápis. Destacado em caneta está Wave de Tom Jobim. Porque a maioria de arranjos que nós temos no nosso acervo são arranjos de Pixinguinha e Tom Jobim. Nós temos anos do Paulo estudando a obra do Tom Jobim em suas facetas bossa nova,
samba, afro-sambas que ele transformou, sua faceta jazzística. Tem que ser wave para a gente surfar nessa onda até o ano que vem. Lina, muitíssimo obrigado, foi uma honra muito grande. Fique ligado com vocês, o maestro Paulo Moura. Até o próximo. Oferecimento Da Icada Devassa. Vem pra Pelada, o lado devassa do futebol. Beba com respeito e moderação. Garantindo a sua satisfação com qualidade e economia que você merece.